Imagine um continente onde impérios dourados floresceram antes mesmo da invenção da imprensa europeia. Um lugar onde civilizações inteiras foram silenciadas antes que tivessem a chance de se nomear. Onde o impossível não é milagre, é rotina. Esse continente tem nome, América Latina. E foi sobre ele que Gabriel Garcia Marques falou ao mundo em 1982, com o mundo inteiro ouvindo, mas poucos realmente escutando. Ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, Garcia Marques não fez um discurso protocolar. Não agradeceu à academia, à sua família, aos editores, como se esperava. Ele transformou o palco em púlpito, o microfone em lança, a palavra em denúncia. E o que denunciou foi uma longa, sistemática e dolorosa solidão. A solidão de um continente inteiro diante da indiferença do mundo. Gabriel Garcia Marques não é apenas um autor, é o cronista daquilo que a história oficial não escreveu. A América Latina é seu Macondo. E seu realismo mágico não é fuga da realidade. É a única forma possível de narrar um real tão absurdo, tão brutal, tão desafiadora lógica que só a fábula é capaz de contê-lo. Me atrevo a crer que outro mundo é possível. Com essa frase, ele nos tira do chão, não como quem sonha por sonhar, mas como quem já viu demais para aceitar o mundo como ele é. Ele convoca, não pela esperança ingênua, mas pela esperança como ato de rebeldia. Quando Marques fala de solidão, ele não está falando da alma ferida de um poeta. Ele fala da solidão de povos inteiros, isolados, negados, marginalizados pelo olhar europeu. É a solidão do epistemicídio, do silêncio histórico, do não reconhecimento como iguais e, sobretudo, da negação do direito à sua própria realidade. A interpretação europeia da nossa realidade nos condena à solidão. Essa frase é uma ferida aberta, porque por séculos fomos narrados por olhos estrangeiros, reduzidos a exótico, selvagem, mágico, quando na verdade éramos trágicos, concretos, legítimos. A realidade latino-americana tem sido sempre mais incrível que os próprios mitos. Quando uma mulher ascende aos céus, quando chove flores após a morte de um patriarca, quando o massacre desaparece dos registros, tudo isso não é invenção, é memória. É a única linguagem possível para narrar o que é, por natureza, absurdo. Garcia Marques é Kafka nos trópicos, mas enquanto Kafka escrevia sobre o labirinto institucional europeu, Marques narra uma violência mais crua, mais íntima, a de um Estado que nos diz que o que vivemos nunca aconteceu e que, se aconteceu, era necessário. Não tivemos tempo para sonhar, diz Marques, porque cada tentativa de mudança foi esmagada por botas, tanques e decretos. Mas mesmo sob censura, continuamos escrevendo. A palavra virou trincheira, a poesia virou código, o livro, arma. Esse homem realmente tinha coragem. Durante séculos fomos traduzidos para que o mundo nos compreendesse, mas quem traduz também escolhe o que silenciar. E nesse gesto nasce a solidão, a de não poder ser ouvido na própria língua do coração. A América Latina foi mantida à margem por conveniência, porque reconhecer sua humanidade significaria encarar os próprios crimes da história. A solidão de que fala Marques é arquitetada, não é acidente. Como o povo hebreu na Bíblia, fomos condenados a vagar no deserto da história. Mas o que prometem lá é uma terra, e o que prometem aqui é silêncio. Não há mapa para voltar quando nunca te deixaram partir. Temos uma memória perfurada. As palavras de Eduardo Galeano ecoam no discurso de Marques. A América Latina sangra pelas veias abertas do colonialismo, da ditadura e do extrativismo.
Em Operários, Tarsila pintou rostos fundidos sem identidade. É assim que o progresso nos vê, como massa, como força de trabalho descartável. Marques viu esses rostos e os nomeou. Aqui os mortos votam, os rios desaparecem. As crianças nascem com fome antes de saber o que é o nome. E ainda assim, sorrimos. Ainda assim, dançamos. John, sabe quando o povo perde também a memória? Quando em época de eleições os políticos distribuem cestas básicas. Ou então também, em tempo de Copa Mundial e Olimpíadas, o povo esquece dos problemas da nação devido a essas distrações. No Império Romano, isso se chamava de política do pão e circo. Dar distrações e dar bens necessários para manipular o povo. E assim, o povo se esquece dos problemas. Quando não nos restou mais nada, restaram as palavras. Elas viraram abrigo, registro, memória. Garcia Marques entendeu isso e, por isso, seu discurso é também uma oferenda. Ser olhado como exótico é outra forma de exclusão. É a solidão de quem é visto, mas não compreendido. E mais, de quem é interpretado por lentes que nunca viveu. O oceano que separa a América Latina da Europa não é só geográfico, é simbólico. É o abismo entre quem sofre e quem lucra, entre quem lembra e quem finge que não viu. Realmente, esse discurso de Garcia Marques deixou todo mundo pensando. Que coragem esse homem. Macondo não é ficção, é metáfora, é síntese. É o espelho rachado da América Latina. Estilhaçado, mas ainda capaz de refletir a verdade. Quando Marques diz que nossa realidade é mais incrível que os próprios mitos, ele não exalta, ele denuncia. A América Latina não inventa o mágico, ela sobrevive ao absurdo. Na morte de José Arcádio Buendia, flores caem do céu. Não é poesia, é justiça poética. Quando não há luta oficial, o realismo mágico cria seus próprios rituais de memória. Remédios, a Bela, desaparece entre os lençóis. Parece lenda, mas é metáfora. Algumas mulheres só sobrevivem aqui escapando da realidade. O massacre dos trabalhadores das bananeiras é apagado da memória oficial, mas Marques escreve, Marques grava, Marques vinga. A literatura aqui é tribunal. Como Kafka, Marques nos mostra tribunais sem réu, prisões sem crime, mortes sem rosto. Mas enquanto Kafka sussurra, Marques canta. Com tristeza, sim, mas também com fúria. Juan Miró pintou o carnaval de Arlequim como delírio, mas para nós é cotidiano. A beleza e a loucura convivem na esquina, no mercado e no coração da cidade. Em Macondo, o tempo não anda, ele gira. Cada tentativa de futuro repete os erros do passado. É a maldição do esquecimento e também, talvez, a chance de refazer o caminho. Aqui o mito não é mentira, é uma forma ancestral de explicar o que o jornal não conta. O mito é sobrevivência daquilo que a razão não quer ver. Rir aqui é resistência. Sorrimos com dentes quebrados, com o estômago vazio, com saudade no peito. Mas sorrimos. E isso é revolucionário. Esperança para nós não é luxo, é mecanismo. É o que impede que o desespero nos devore inteiros. Quando tiraram nossas armas, escrevemos. Quando censuraram nossos livros, falamos em metáforas. A palavra se tornou trincheira e a história, munição. Marques deu voz ao camponês anônimo, à mulher esquecida, ao menino que desapareceu. Cada personagem um ato de escuta, um país inteiro sussurrando pelas páginas. Que ironia, John. As ditaduras escreveram sem querer a grande literatura latino-americana.
porque ao tentar calar, deram motivo. Ao oprimir, deram fúria. Que coisas. Quando tudo é brutal, a beleza vira abrigo. A prosa de Márquez é flor que cresce no concreto. Delicada, inconveniente, viva. Euclides da Cunha viu o sertanejo como forte. Márquez viu o latino como mágico. Ambos entenderam. Resistir é a nossa forma de existir. Na arte de Guayasamín, a dor tem cor. Olhos que choram em silêncio. Mãos em súplica e denúncia. Márquez pinta com palavras o mesmo retrato. Dizer a verdade em regimes de mentira é heresia. Márquez era um herege das palavras. Falava do que todos sabiam, mas não ousavam nomear. Sabe, John, eu penso que não deve ter sido fácil pronunciar esse discurso numa cerimônia de entrega de um prêmio Nobel. Mas como também dizia Humberto Eco, 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Ou também, como diziam os clássicos, contra facta non sunt argumenta. Contra os fatos não existem argumentos. Que bom seria se tivéssemos a liberdade de expressão, não somente em ambientes protegidos e civilizados, mas também dentro da nossa própria nação. A esperança é a última que morre. Na América Latina, crianças aprendem o som de tiros antes do alfabeto, mas também sabem dançar. Esse contraste é o coração do nosso realismo mágico. Não temos tido um momento de tranquilidade para sonhar. Mesmo assim, sonhamos. Amamos. E isso talvez seja a maior resistência. Grande Márquez. Márquez não pedia um mundo ideal. Ele exigia um mundo possível, onde amar, comer, viver não seja privilégio. A utopia dele não era ingênua, era como uma bandeira em chamas no quadro de Delacroix. Um grito, uma marcha, um aviso. Se Orwell escreveu sobre um futuro distópico, Márquez escreveu o presente dos que vivem sob vigilância, censura e medo. Não dá mais para dizer que não sabíamos. O discurso de Márquez foi aviso, profecia, mas também chamado. E ele ainda ecoa. Não somos cenário para turista nem enredo de telenovela. Somos sujeitos, pensadores, criadores. E Márquez exige respeito, não folclore. A América Latina é o espelho do mundo, mas rachado. Quem olha para cá vê as próprias contradições ampliadas. Não somos o outro, somos o reflexo. Mesmo sem direito, criamos beleza. Mesmo sem justiça, buscamos o justo. Aqui, o impossível não é barreira, é rotina. Márquez não escreveu para agradar, escreveu para lembrar, para doer, para curar, para que ninguém mais dissesse eu não sabia. Aquele discurso em Estocolmo não foi agradecimento, foi manifesto, foi denúncia e foi semente. Se você quiser seguir nessa viagem, deixamos algo especial na descrição. Um e-book sobre 100 anos de solidão, feito com muito cuidado, estudo e paixão. Está lá, ao preço de um cafezinho com os amigos, porque conhecimento bom é aquele que circula. Hoje, tantos anos depois, a pergunta ainda arde. Estamos menos sós? Ou seguimos falando para um mundo que apenas nos escuta como curiosidade? Boa pergunta. Nos vemos na próxima quarta-feira.